Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Juliana Ruas, vim aqui para falar justamente sobre metas, né? A gente ainda tem tempo até dezembro, a gente tem 3 meses, ou seja, tem um terço aí do ano ainda para conseguir alcançar algumas metas, estabelecer alguns pontos aí importantes para sua carreira. O que eu recebo muito aqui no meu dia a dia, são pessoas que estão um pouco insatisfeitas, não têm certeza se estão no lugar certo, como que tá, e tá desconfortável com o profissional. Então, eu acho que vale a pena sim dar uma avaliada e tentar estabelecer algumas metas até dezembro, porque dá tempo. E é uma coisa que eu tenho feito muito com os profissionais que eu tenho atendido e tem valido muito a pena. Então eu quero compartilhar essas informações com vocês, que é ouro, e eu venho aqui toda quarta-feira para compartilhar realmente. Então assim, como que eu estabeleço uma meta profissional para alcançar até dezembro, né? Dezembro tá aí tudo. Para quem está trabalhando, existe aí a avaliação de desempenho que tá para acontecer já na iminência. Daqui a pouco vocês já fazem a autoavaliação, daqui a pouco vem as notas, né? E é super importante vocês avaliarem o que vocês querem para esse momento. E também tem essas pessoas que estão insatisfeitas e estão querendo participar de processos seletivos. E aqui eu faço um paralelo e te dou uma oportunidade de ouro de você fazer algo ao mesmo tempo e agora, que é convergir para entender o que? Entender o seu momento, entender exatamente o que está acontecendo na sua vida profissional, porque tem uma grande oportunidade. Porque assim, à medida que a gente começa a se autoavaliar, a gente começa a abrir novas oportunidades, primeiro, para ver o mercado e também para ver oportunidades dentro da tua empresa. Então, se você está desconfortável, se você está se achando subutilizado nesse momento, ou se você não está gostando do que você está fazendo, é um momento para refletir. Por quê? Porque assim, a gente tem 3 meses e assim, os processos que eu toco, as pessoas que me procuram, geralmente ficam comigo mais ou menos esse período, por conta do projeto que elas têm. Então, assim, geralmente para um projeto, assim, tem a parte de autoconhecimento, tem a parte em que vocês entendem exatamente quais são os objetivos, e aí tem ao mesmo tempo, em paralelo vai correndo e vocês vão fazendo o quê? Tomando ações para alcançar o objetivo. Então, ao mesmo tempo que você de repente está buscando uma oportunidade dentro da empresa que você está, você pode em paralelo estar paquerando o mercado para ver o que está rolando. E aí, de repente, você está paquerando, está desenvolvendo uma série de oportunidades e, ao mesmo tempo, avaliando como é que estão as competências, como é que está teu passe no mercado. Então, é muito legal quando você começa a avaliar isso. E, assim, um processo geralmente dura 3 meses. Então, uma pessoa que me pega no individual para conversar, geralmente dura 3 meses. E aqui também eu trago o quê? Também uma estrutura que também está dentro do curso que eu ofereço, né? Que é justamente essa, em 3 semanas. Eu falo em 3 meses, também falo em 3 semanas para você conhecer o quê? O seu todo, o seu objetivo. Por quê? Porque isso vai te dar o quê? Clareza sobre aonde você quer chegar. E assim, a partir do momento que você tem foco e clareza sobre isso, fica muito mais fácil para você alcançar o seu objetivo. Porque quando você está perdido, não sei se eu vou para a empresa, então eu vou dar um exemplo do profissional que geralmente me procura. Não sei se eu empreendo, porque muitas vezes tem uma ideia, de repente é um desenvolvedor aí de sistemas, da área de tecnologia, ou tem algum know-how, algum conhecimento, né? Não sei se eu empreendo, não sei se eu faço carreira solo, não sei se eu vou para uma empresa, não sei se eu vou para a universidade dar aula. Então, assim, para todos os profissionais que eu conheço, geralmente tem a parte acadêmica, ou seja, pode ir para a universidade, pode trabalhar como de maneira autônoma, pode continuar na empresa ou pode mudar de empresa. Então, geralmente tem 4 opções e aí o profissional fica totalmente maluco exatamente para que lado ele vai. Então, a partir do momento que você estabelece um ponto em que você avalia
exatamente o que você quer com isso, que é o seu objetivo pessoal. O seu objetivo pessoal. O que é importante para você? Ah, o importante para você é a segurança. Importante para você, de repente, são desafios. Importante para você é o reconhecimento. Então, à medida que você olha para você e você avalia o que é importante na sua vida e o que você não tem ou o que você gostaria de desenvolver mais, fica muito mais fácil de você fazer uma avaliação estratégica de como conduzir a sua carreira. Porque antigamente isso era delegado para um gestor e hoje não mais. Hoje não é mais a responsabilidade do gestor. Hoje a responsabilidade é sua. E mais, na época que era a responsabilidade do gestor, o que o gestor queria fazer? O gestor queria reter você como talento. Então o tempo todo ele acompanhava a tua carreira para reter você, para você chegar, sei lá, de repente de um estagiário até de repente uma vaga de diretoria, uma vaga de presidência. Então o gestor ele ficava naquela responsabilidade. Só que hoje, pela velocidade do mercado, não existe mais isso. E mais, hoje, se não tá bom para mim hoje, eu vou querer mudar, porque o mercado tá muito rápido, assim como as empresas estão. Então, assim como a empresa hoje não é fiel ao funcionário, o funcionário também não é fiel à empresa. Então, enquanto os dois estão bem, enquanto existe congruência, faz sentido sim que a pessoa fique ali. Então, o primeiro ponto que é super importante na tua carreira é qual o seu objetivo. E isso parte do princípio do quê? De você olhar o quê? Um instrumento que eu compartilho aqui durante o desafio, seja do seu tempo, em que assim, qual é meu objetivo pessoal? Como é que tá a minha saúde? Como é que tá meu desenvolvimento pessoal? Como é que tá a parte de equilíbrio emocional? Como que tá a minha parte de qualidade de vida, hobbies? Como que tá a plenitude e felicidade? Como é que tá essa parte, assim, da minha individualidade, da minha espiritualidade? Então, é importante você avaliar, no momento em que você está hoje, como que está essa situação, tanto na vida pessoal como na qualidade de vida, nos relacionamentos, né? Como é que eu tô interagindo? Tem uma cliente minha que ela quase não falava com as pessoas dentro da empresa, e isso estava minando a vida dela. Por quê? Porque para ela era importante conectar, era importante conversar. Então, à medida que você começa a avaliar as notas de 0 a 10 da sua roda da vida, ou seja, de pontos que são relacionados à vida de praticamente todos os cidadãos do mundo e avaliar o que tá bom e o que não tá, você vai entender o porquê que gera o desconforto. Essa moça que eu tô falando, por exemplo, ela quase não se relacionava com as pessoas, então ela tava ultra chateada. Por quê? Porque para ela é importante se relacionar. Então, o que a gente começou a buscar? Dentro do desconforto maior dela, ela estava estagnada profissionalmente, porque ela não tinha mais para onde subir. Se ela subisse, ela só subiria se a grande amiga dela, que era a chefe dela, porque elas tinham um relacionamento de muitos anos, saísse da empresa. E a chefe dela estava super bem. Então, o que aconteceu? Ela só conseguiria ir se fosse para outra área, só que ela era muito especialista, então não dava. E aí, à medida que ela começou a avaliar isso, o que aconteceu? Começou a se criar novas oportunidades. Então, é o que eu sempre falo, ela estava no LinkedIn, aí o LinkedIn atualizou o currículo dela, tudo bonitinho. Uma vez o currículo atualizado, o que aconteceu? As pessoas começaram a procurá-la. E aí, ela começou a participar de processos seletivos que tinham a ver com o quê? Com o que era importante para ela. E aí, ela começou a olhar qual era, assim, o que ela gostava? Adorava desafio. O que ela gostava também? Ela gostava de estar o quê? Com relacionamento, com pessoas novas. O que ela gostava? Poxa, é uma empresa multinacional. Então, assim, ela avaliou o que estava faltando na vida dela, fora o estímulo, porque ela estava estagnada, ela já tinha conhecido tudo que ela conhecia, assim, ela já sabia tudo da empresa, ela já sabia tudo do cargo dela, então ela estava estagnada naquele momento. Então, o que aconteceu? Começou a conversar, viu a possibilidade de aumentar relacionamento, viu a possibilidade de novos desafios, de novas oportunidades. E aí, o que aconteceu? Ela fez uma migração consciente de que
fazendo essa mudança profissional, automaticamente ela preencheria alguns aspectos da vida dela que fariam todo sentido. Então é muito importante a gente ter claro em qualquer mudança profissional que a gente vai fazer, e isso aqui está dentro do desafio, porque na realidade eu mando um questionário para vocês responderem, e aí eu respondo com esse, e aí eu mando esse gráfico para vocês fazerem essa autoavaliação de como está a vida de vocês nesse momento. Porque esse desconforto, ele traz muita comunicação interna de você entender o que falta, como que você pode fazer de diferente para conseguir. E isso dá uma trilha. Então, assim, você está descontente. Se você não sabe exatamente qual aspecto da sua vida que está te tornando descontente dentro da área profissional, fica muito, mas muito difícil de você saber o porquê sair. Porque esse lance de sair por causa do dinheiro, num primeiro momento faz todo sentido. Mas para quem conhece a pirâmide das necessidades de Maslow, tá? Uma vez que as necessidades fisiológicas, ou seja, de sobrevivência, de proteção, de segurança, de alimentação, elas estejam realmente atendidas, você vai para um foco maior, porque aí você quer dar mais de você. E aí, então, mudar só por essas necessidades, num primeiro momento, vai parecer ótimo, mas daqui a 3 meses, ai, poxa, que falta de... Não é a mesma coisa. Então, trocar 6 por meia dúzia, sem avaliar exatamente o que é importante na sua vida, quais são as motivações que você tem, é algo que, na realidade, vai o quê? Vai fazer com que você não foque no lugar certo. E aí você realmente vai ficar patinando. Por quê? Porque aí você vai fazer uma mudança, vai fazer outra, vai fazer outra, vai fazer outra. Mas, na realidade, você não olhou para quem? Não olhou para você, não olhou para o que você realmente gostaria. Então, meu convite é esse, em primeiro lugar. Avalia o que não tá bom, o que tá desconfortável e o que você quer mudar. E mais, vai para um segundo estágio, que é o quê? Essa moça que eu falei, eu tô dando de exemplo, ela queria muito estar numa multinacional, era um sonho dela. Ela queria estar na multinacional, por quê? Porque ela quer viajar, ela quer conhecer pessoas novas, ela estudou diversas línguas, então assim, ela se colocou no caminho, e é uma empresa que dá uma série de promoções, e ela quer estruturar a casa dela, então assim, ao mesmo tempo que profissionalmente ela vai realizar aspectos vitais da vida dela, que é se relacionar, é ter desafios, é ter a oportunidade de viajar para fora, ela também vai construir a vida dela. Então ela quer construir o quê? Ela quer mudar de casa, ela quer comprar uma casa nova, e uma empresa como a empresa que ela estava buscando gera essa oportunidade. Por quê? É uma empresa que, assim, se ela vai bem, ela vai conseguindo fazer o quê? O pé de meia dela, e ao mesmo tempo realizar um sonho. Na época em que eu estava profissionalmente no corporativo, eu amava viajar. Então, dentro da empresa aonde eu estava, da posição que eu estava, viajar era importante. Eu adorava botar a malinha no aeroporto e ir para tudo quanto é lugar. Conheci diversos lugares do mundo assim. Então, se a sua motivação ela é alinhada a isso, é muito importante, porque ao mesmo tempo que você se desperta e você cresce como profissional, você também tem suas realizações pessoais. Quantos lugares do mundo que eu conheci que eu me divertia. Eu ia, tipo assim, na sexta-feira à noite, né? Aí eu lembro que eu até bancava, né, essa parte da viagem, negociava com o meu gestor, justamente para quê? Para passar o final de semana para segunda-feira, tá no escritório trabalhando normal e executando o que era importante. Aí chegava final de semana, marcava algum passeio, justamente para conhecer o lugar. E eu conheci diversos lugares no mundo e no próprio Brasil fazendo isso, e era muito divertido. Então é muito importante que você alinhe os seus sonhos, o que você tem, não todos, mas alguns que são importantes, a tua meta profissional, porque isso vai fazer uma grande diferença. Então, assim, primeiro, avaliar o momento presente. O que não tá bom, o que tá chato, né? E isso até faz parte do desafio que eu tô lançando agora na sexta-feira. Por quê? Porque a primeira semana é só para fazer isso. A segunda é para avaliar o que vocês querem. E na terceira semana, o que acontece, né?
a gente entra realmente no SMART, né? O famoso SMART, né? Uma meta inteligente. É um acrônimo em inglês que significa o quê? Uma meta inteligente. E o que que essa meta quer dizer? Então eu já sei o que que eu quero. Ah, eu quero uma promoção. Então vamos dizer, eu quero crescer profissionalmente. Quando você diz eu quero crescer profissionalmente, você não exclui nenhuma das possibilidades. Então essa moça poderia ir para empreendedorismo, poderia ir você ter uma promoção dentro da própria empresa, que é o mais seguro, porque na realidade você já conhece a cultura, você conhece as pessoas, então é o mais seguro num primeiro momento. O terceiro, mudar de empresa ou até ir para o ramo acadêmico. Então eu coloco sempre essas 4. Então, que é o que sempre aparece aqui nos meus atendimentos. Então, uma vez que você avalia, você fala assim: eu quero uma promoção. Ponto, acabou. Eu quero tanto de aumento. Ponto, acabou. Então, assim, você especifica o que você quer. E uma vez que especifique, o que vai acontecer? Todo o resto vai ser estruturado para alcançar aquele objetivo. E aí o pessoal até brinca comigo de uma semana para outra nos meus atendimentos individuais. Nossa, Juliana, surgiu uma oportunidade. Ah, eu vi uma oportunidade no LinkedIn. E mesmo no LinkedIn eu compartilho muitas oportunidades que eu vejo passar por ali. Então, é isso. Então, assim, você especifica a sua meta. Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu tô falando muito. Ah, me deu uma sede aqui. Mas você especifica a sua meta. E aí, o que você faz? Você avalia, você mensura essa meta. É possível? Como eu vou saber que eu alcancei essa meta? De uma semana para outra. Bom, primeiro, meu currículo vai estar atualizado. Segundo, eu vou estar conversando com o mercado. Terceiro, eu vou estar alinhado, vendo as oportunidades que estão acontecendo. Quarto, eu vou de repente conversar com o meu gestor, vou olhar em volta o que está acontecendo. Então, na realidade, o que você faz? Você muda a lente que você está olhando, você começa realmente a ver o que tem de possibilidades, o que tem de oportunidades, e você começa, as pessoas conversam comigo especificamente, né, a alinhar estratégias que são desenhadas para o que você quer, né? Então, você vai saber que você atualizou seu currículo, você vai saber que você falou com o seu gestor, você vai saber que você está se relacionando, que você está se posicionando no LinkedIn. Então, essas são métricas, né, medidas que demonstram que você está andando, que você está caminhando rumo ao seu objetivo. E assim, não dá para desejar e alcançar sem preencher essa lacuna de espaço em que você toma decisões e toma ações que possibilitem isso. Então, é alcançável? Sim, e aí a gente aqui, quando a gente fala em 3 meses, a gente precisa colocar algo que é viável, porque não adianta nada, por exemplo, você tá numa vaga de analista, de sênior, ou uma vaga assim de gestor, você querer ser presidente em 3 meses, é impossível isso, entendeu? A não ser que você seja filho do dono, aí fica fácil, entendeu? Se o dono sai, você vira presidente. E olhe lá, porque hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia existe uma estrutura, né? Assim, existe uma gestão, né? Uma maneira, né? De realmente fazer essa reestruturação em empresas familiares. Mas o que eu quero dizer para você é: coloque metas que são possíveis, que são alcançáveis. Então, por exemplo, eu quero realmente conseguir uma promoção dentro da empresa que eu estou. É possível? Você conversou com o seu gestor? Então, é muito importante que você traga isso para uma meta realista. Por quê? Porque se você coloca algo que é impossível, você mesmo não vai botar uma fé e você não vai correr atrás. Então, ela precisa ser viável, ela precisa ser alcançável e ela precisa ser compartilhada com quem de direito. Então, de repente, poxa, vou compartilhar isso com o meu gestor, quero uma promoção, quero mudar de área. E aí você vai sentindo, porque o que eu trago aqui são sugestões para que você realmente abra um espaço para você ter esse diálogo e estabelecer uma meta que seja viável. Porque uma vez que ela não seja viável, não vai adiantar nada, porque você não vai acreditar. Então, estabeleça metas viáveis, estruturar teu currículo, colocar ele no LinkedIn, oportunidades, tudo é viável e isso pode acontecer e isso depende de você.
Muitas pessoas, quando chegam para mim e falam das metas, elas falam: ah, Juliana, mas eu preciso de dinheiro e tempo. Dinheiro, muitas vezes você vai precisar, mas antes do dinheiro tem muitas coisas para serem feitas. Em momento algum eu falei para você contratar uma empresa para te recolocar. Por quê? Porque nem adianta você contratar uma empresa se você não sabe o que você quer. Então, em primeiro lugar, é uma primeira conversa que você tem internamente com você para saber. E essa conversa depende do quê? Da sua disposição, da sua vontade de crescer, da sua vontade de evoluir. Então, muitas pessoas, quando eu falo da meta SMART, respondem na primeira linha, né? Porque eu entrego um relatório, vocês respondem, né, no desafio, um relatório, e eu falo, não fica na primeira linha, faz uma descrição exatamente do que você deseja, o que você visualiza para sua vida. Por quê? Porque isso vai te trazendo o quê? Elementos para realmente tornar essa meta viável. E aí ela precisa ser realizável. Ah, é possível? Então vamos supor, se você está enrolado num projeto e teu chefe já falou para você, olha, não conte com promoção esse ano que não vai dar, não é possível. Ah, tá, mas eu quero a promoção. Então você vai para o mercado. Então, de repente, a promoção não vai acontecer esse ano, mas de repente eu entrego um resultado para o meu gestor em 3 meses e aí, de repente, o ano que vem ele me libera para alguma promoção. Então, são coisas que você precisa avaliar se é possível e dentro das possibilidades, não é que você vai desistir, mas você vai construir, de repente, para os próximos 3 meses algo que seja possível. De repente, você tem uma boa avaliação para você poder concorrer a outras vagas e, ao mesmo tempo, você vai atualizando o teu currículo, vai avaliando novas oportunidades. Se a empresa que você está te dá isso, você vai realmente construindo, vai conversando com outras áreas. Então, assim, precisa ser viável, é muito importante. E temporal. Precisa ter tempo. Então, eu vou me candidatar, tá? Então, meu currículo semana que vem tá atualizado no LinkedIn. É uma coisa que eu cobro de todas as pessoas que eu atendo. Porque você precisa estar posicionado, as pessoas precisam saber que você está à disposição. Então, é muito importante isso. E aí, uma vez que, assim, essa meta SMART, ela esteja desenhada, ou seja, uma meta que, assim, em 3 meses dá para fazer, porque eu atendo pessoas e meu trabalho, meu processo é de 3 meses, geralmente, o que vai acontecer? Você vai conseguir em 3 meses fechar essa meta e aí você vai começar a desenvolver o quê? Competências. Quais as competências que eu preciso desenvolver para alcançar esse objetivo, porque isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E é muito importante você desenvolver esses objetivos, porque senão, assim, qual a competência que você precisa? Aumentar o relacionamento? Para quem está procurando oportunidades, aumentar o relacionamento é importante. Vou precisar, de repente, de uma base técnica para preparar para a entrevista, vou ter que me preparar uma língua, de repente preparar o meu inglês. O que você vai precisar desenvolver justamente para alcançar aquela meta. Então, é muito importante que, e aí tem esse gráfico aqui também que eu trago, né, para a pessoa avaliar aonde que ela precisa. Então, por exemplo, eu vou precisar desenvolver minha inteligência emocional, porque eu sou impaciente, sou muito ansioso, tudo. E todo esse trabalho aqui, todo esse projeto é muito interessante porque ele acaba reduzindo a sua ansiedade. Por quê? Porque te traz visibilidade, traz segurança. Você não fica na esfera do, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Por quê? Porque as metas, elas precisam estar anotadas, elas precisam estar registradas e elas precisam ser acompanhadas no dia a dia. Não adianta você jogar uma meta para o universo e deixar lá. Não, é muito importante que você acompanhe no dia a dia essa meta. E o legal justamente aqui que eu trago, né, que eu falo do desafio, seja dono do seu tempo, né, que são 21 lições para você alcançar a sua meta, para alcançar o seu objetivo. É justamente por quê? Porque na realidade você vai estar com ele todos os dias, porque esses relatórios que eu estou mostrando aqui, eles estão na sua pasta. E aí você vai acompanhando dia a dia o que está acontecendo. Então, a minha proposta para você que está querendo estabelecer uma meta é fazer esse caminho, essa lição de casa. Então, assim, número 1, primeiro,
Avalia como tá a tua vida, o que tá desconfortável, o que você gostaria de ter no lugar, né? Segundo, o que você sonha, qual é o seu objetivo profissional, qual é o seu grande sonho, né? Terceiro, estabelecer uma meta que seja alinhada com o seu sonho e com o momento atual para você fazer uma virada. E aí o quarto, qual a competência que você precisa desenvolver justamente para alcançar esse objetivo. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida e essa é a proposta que eu faço para você. E aí, baseado nisso, mas Juliana, como que eu faço isso? Você pode fazer justamente seguindo passo a passo exatamente esse vídeo que eu trouxe para você agora. Como também você pode fazer com um alinhamento com alguém que possa te ajudar a estruturar isso. E como, Juliana? Como que eu posso fazer isso? Justamente o quê? Botando no papel, ou então, assim, avaliando, poxa, eu vou ficar uma semana só avaliando o que não tá bom. Porque isso demanda tempo e essa conversa interna que você tem com você é super importante. Por quê? Porque se a gente alinhar e pensar que uma semana sobre 52 semanas ou uma semana sobre 12 não representa nem 10% do seu tempo, vale a pena. Porque aí vai fazer o quê? Uma grande diferença na sua vida. A segunda semana, você avaliar, ver quais são os seus sonhos, o que você quer para sua vida de verdade. Poxa, mais 1 sobre 12, menos de 10% do tempo. E você vai estar fazendo isso quando? Agora em outubro, né? Comecinho de outubro. E a terceira semana você já estabeleceu um plano de ação. Então, se você pegar 3 sobre 12 avos do tempo, na realidade, o que acontece? Você ainda tem 2 meses para executar, sendo que quando você começa esse planejamento, e aí você começa estruturando uma agenda, um planejamento, uma organização, você já começa a praticar isso tudo. E é isso que eu gostaria de te falar. Por quê? Porque se a gente fica enrolando e deixa para fazer, vou deixar para fazer para depois, tal, não sei o quê, isso nunca vai acontecer. E quando isso não acontece, aí depois vocês vão chegar aí dia 31 de dezembro chateados, porque, poxa, não consegui fazer nada. E assim, sou testemunha e já tenho tô na 6ª turma de pessoas que voaram, foram embora e estão super felizes com as metas delas. Por quê? Porque justamente conseguiram alcançar seu objetivo traçando tudo isso que eu tô falando para você, que você pode fazer sozinho ou você pode fazer acompanhado. E essa é a minha proposta e esse é meu convite agora nos 3 minutos finais aqui dessa live. Por quê? Porque quando você entra em um grupo, quando você entra em um planejamento em que você realmente vai ser acompanhado e vai ter alguém que vai te orientar, que já está acostumado a fazer isso, qual é o resultado? O resultado é justamente o quê? É justamente você conseguir alcançar seu objetivo. E aí, assim, eu tenho um desafio, que é o desafio de 21 dias, que começa agora nesta sexta-feira, e aí você pode fazer ele em 21 dias junto comigo. Por quê? Porque fecha, as inscrições vão até, na verdade, esse final de semana. Por quê? Porque aí você vai fazer o quê? As lições de casa num tempo de final de semana. Então, você vai avaliar a tua vida por meio de um questionário no final de semana. E aí, o que você vai fazer depois? Você vai pegar e você vai, na segunda semana, avaliar quais são seus sonhos. E na terceira semana, fazer aí o plano de ação. E junto com isso, eu vou trazendo o quê? Dicas sobre produtividade, dicas sobre o que está roubando o teu tempo, dicas sobre gestão de tempo. E isso tem que ser muito flexível. Por quê? Porque existem perfis comportamentais, existem tipos de personalidade. E precisa ser flexível. Por quê? Porque uma metodologia que não seja flexível não vai te alcançar, não vai estar alinhada com o teu objetivo. Por quê? Porque cada um tem um método de organização e vocês já vêm de um conhecimento anterior, porque desde quando a gente nasce, os pais da gente de alguma maneira já ensinam a gente a se organizar. Então, o que eu uso aqui? Andragogia, que é o quê? É justamente o estudo
é o desenvolvimento da capacidade ou do treinamento de um adulto. Por quê? A pedagogia para criança, a andragogia é um adulto. O adulto já traz a experiência, já traz a experimentação. Enquanto a criança não, Então, o que acontece? Alinha com a tua personalidade, com o seu estilo de organização e eu trago elementos novos que fazem o quê? O que essa agenda diária que eu proponho, ela tem de diferente? A agenda diária, ela tem a responsabilidade de, primeiro, te preparar para o dia seguinte e, segundo, no final do dia, colocar você para refletir sobre o que você fez, sobre o que você está fazendo que você precisa fazer mais e o que você está fazendo de ruim que você precisa fazer menos, alinhado o quê? A um objetivo. E isso que é legal, por quê? Porque quando você faz a agenda diária diariamente e de final de semana você faz essas paradas de reflexão, porque elas são mais profundas, então eu coloco essas paradas de reflexão na sexta-feira, no sábado e domingo, você tem a oportunidade o quê? De final de semana avaliar o que é importante e durante a semana você ir focando para alcançar o objetivo. Sendo que até dezembro, olha, tem bastante coisa. E assim, eu falo que é possível, até por quê? Porque eu já tô na sexta turma e eu já executei mais de 6 objetivos. Por quê? Porque eu tô nessa toada, tô justamente, toda vez que eu abro um novo grupo, eu abro junto e aí eu faço junto, eu pratico junto, né? Então, assim, tem diversas possibilidades aí de vocês crescerem e assim, até dezembro tem muito tempo, então é aproveitar essa oportunidade. Então eu falei muito aqui do profissional, que o foco do meu canal é empresarial, é o foco voltado para a carreira, voltado para a tua evolução profissional. Então por isso que se alinha as pessoas que estão aqui, inclusive já houveram empreendedores, inclusive, estão focados no objetivo. E eles saem voando realmente. Por quê? Porque na realidade eles se habituam a fazer agenda diária e essa agenda diária, o diferencial da minha agenda diária é porque assim, ele te obriga a você fazer uma autorreflexão do que tá indo bem, o que não tá indo, o que você precisa evitar, quais são as distrações que mais te pegam na curva e assim por diante. Por quê? Porque quando a gente tá desfocado e quando a gente não sabe exatamente qual o objetivo que a gente quer, qualquer coisa nos distrai, principalmente por quê? Porque todas essas conexões, todos os programas, todos os aplicativos, eles são desenvolvidos realmente para chamar a nossa atenção, né? A televisão vive de marketing, a televisão vive de mídia e assim todos os canais, por isso que assim é tão bem feito e assim nos encanta tanto e faz parte, por quê? Porque muitas vezes você tá cansado, tudo, você se alinha e o prazer é super importante e você acaba desfocando. E aí chega no final do dia, fala, putz, deixei de fazer o que precisava ser feito. Então, essa é minha. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com você. Hoje eu tô abrindo inscrições para o meu desafio, tá? Seja dono do seu tempo, que começa na sexta, mas a inscrição vai até o final de semana, até domingo eu vou estar com as inscrições abertas, tá ok? Por quê? Porque eu começo o grupo do Telegram de acompanhamento de vocês na segunda-feira, mas assim, a sexta-feira vocês já têm acesso aí a todas as informações para vocês começarem a fazer as 21 lições, que vocês podem fazer em 21 dias. Hoje tá no Simpla, tá sensacional, os vídeos tá muito bonitinho, tudo. Como vocês também podem fazer aí no tempo que vocês julgarem necessários. Lembrando que, se vocês fizerem nos 21 dias, vocês vão ter meu apoio aqui, firme e forte. Vão ter acesso aos relatórios, porque durante esses 21 dias eu gero os relatórios para vocês, sendo que se vocês deixarem para depois, aí realmente aí vai ficar por conta de vocês. Esse acompanhamento individual, sendo que tem vídeos, tem posts, tem uma série de informações. Então, você tem a opção de vir comigo, bem acompanhado durante esses 21 dias, ou fazer no teu tempo. Por quê? Porque todo o conteúdo, todos os ensinamentos, eles estão ali. Entendeu? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui com vocês conversando e fica aqui um direcionamento para vocês alcançarem uma meta até o final do ano.
ainda dá tempo, tá bom? Então um beijo para vocês e até a próxima.